A aviação na Primeira Guerra Mundial evoluiu rapidamente. Logo depois da era pioneira da aviação, que foi durante os anos de 1901 a 1914. Mas ainda havia vários pontos para melhorar. Devido à baixa potência dos motores da época, a carga que podia ser levada pelos aviões era extremamente limitada, e a maior parte das estruturas era feita de madeira e tecido. A combinação desse equipamento rudimentar e a falta de experiência dos engenheiros aeronáuticos tornavam esses aviões estruturalmente fracos, fazendo com que eles se partissem em pleno voo, especialmente durante as violentas manobras de combate. Apesar disso, já em 1909, essas máquinas velozes já não eram consideradas brinquedos e sim armas com um grande potencial de guerra. Em 1911, o capitão Bertrand Dixon, o primeiro militar britânico a voar, profetizou corretamente quando disse que os primeiros aviões iriam ser usados para o reconhecimento, para tentar impedir ou prevenir o inimigo de obter informações, o que consequentemente iria levar a uma batalha para o controle do espaço aéreo. As primeiras campanhas de 1914 provaram que a cavalaria não podia mais fornecer as informações de reconhecimento esperadas pelos generais, com o poder muito maior dos exércitos no século XX, e ficou claro que os aviões poderiam no mínimo localizar o inimigo, mesmo que o reconhecimento aéreo inicial estivesse um tanto travado devido à novidade das novas técnicas envolvidas. O reconhecimento aéreo teve um papel importante na Guerra de Manobras de 1914, especialmente ao ajudar os aliados a interromper a invasão alemã da França. Na Alemanha, o grande sucesso dos primeiros dirigíveis Zeppelin encobriu a importância dos aviões mais pesados que o ar. Sem nenhum papel importante, dos 230 aviões pertencentes ao exército em 1914, apenas cerca de 180 eram de alguma utilidade. Os exercícios de aviação militar francesa dos anos antes da guerra foram pioneiros na cooperação com a cavalaria e a artilharia. A Grã-Bretanha iniciou tarde e dependia muito da indústria francesa, especialmente para motores de aviões. A contribuição britânica inicial na guerra aérea, em agosto de 1914, era de cerca de 184 aviões, com cerca de 30 em condições de serviço. Os americanos estavam ainda mais atrás, mesmo em 1917, quando os Estados Unidos entraram na guerra. Eram totalmente dependentes da indústria aeronáutica francesa e britânica para o combate. 3 esquadrões de reconhecimento de curto alcance estavam disponíveis em março de 1915. A primeira era de reconhecimento fotográfico, construindo um mapa completo a partir de um mosaico de imagens do sistema de trincheiras do inimigo. As primeiras câmeras aéreas usavam chapas de vidro. O segundo era localizar os inimigos para a artilharia, permitindo aumentar o alcance dos artilheiros para alvos que eles não poderiam enxergar. O terceiro era a patrulha de contato, que seguia o curso de uma batalha se comunicando com a infantaria que avançava enquanto voava sobre o campo de batalha. Como a tecnologia da época não permitia o contato por rádio, os meios de sinalização eram rudimentares, incluindo deixar cair mensagens do avião. Com a captura do interruptor Saunier, os alemães reagiram e Anthony Fokker trabalhou num dispositivo similar. Ele desenvolveu um modelo ainda mais eficiente. Ele mesmo montou o seu próprio projeto. Era uma evolução do avião francês Morane Saunier. O resultado foi o Fokker Endecker, que entrou em serviço em julho de 1915 e reinou absoluto até outubro, um período conhecido pelos aliados como Flagelo Fokker. 2 aviadores militares alemães, o tenente Otto Parschall e Kurt Wittinges, trabalharam para a empresa Fokker durante a primavera de 1915, demonstrando a característica revolucionária da metralhadora sincronizada de disparo frontal para a ainda tão pequena força de pilotos do Império Alemão. O primeiro combate bem-sucedido, envolvendo uma aeronave com arma de fogo sincronizado, ocorreu na tarde de 1º de julho de 1915, a leste de Lunéville, na França, quando o tenente Kurt Wittinges derrubou o monoplano de observação de 2 lugares francês, atrás das linhas aliadas com seu protótipo de teste.
Criar novas unidades era mais fácil do que produzir aeronaves para equipá-las e treinar pilotos para pilotá-las. Quando a Batalha de Somme começou em julho de 1916, a maioria dos esquadrões comuns da Força Aérea Real ainda estavam equipados com aviões que se mostravam alvos fáceis para o Fokker. Pilotos substitutos estavam sendo enviados para a França, para a linha de frente com poucas horas de voo. No entanto, superioridade aérea e uma estratégia ofensiva facilitavam o envolvimento muito maior da Força Aérea Real na própria batalha. Pelo resto da guerra, isso se tornou uma rotina regular, com a infantaria de ataque e defesa e uma batalha terrestre sendo constantemente sujeita a ataques de metralhadora e bombas leves do ar. Nessa época, o contrafogo do solo era muito menos eficaz do que seria mais tarde. A superioridade aérea aliada foi mantida durante o auge de ambas as batalhas de Verdun e Somme, e o aumento da eficácia da atividade aérea aliada provou ser perturbador para o Estado-Maior de Comando do Exército Alemão. A reorganização acabou produzindo os esquadrões de bombardeio estratégico alemães, que produziram grande consternação na Inglaterra entre 1914 e 1918, e também aos esquadrões especializados de apoio próximo, que deram à infantaria britânica tantos problemas em Cambrai e durante a ofensiva da Primavera Alemã em 1918. Em abril de 1917, conhecido como Abril Sangrento, foi o nome dado em razão das operações de suporte aéreo britânico durante a Batalha de Arras, que apesar de bem-sucedidas no seu objetivo primário de dar apoio à ofensiva terrestre, custaram pesadas perdas ao corpo aéreo real comparado com os alemães. A rendição dos russos e a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk em março de 1918 resultou na liberação de tropas da Frente Oriental e deram aos alemães uma nova chance de vencer a guerra antes que os americanos se envolvessem efetivamente. Isso resultou na última grande ofensiva alemã da guerra, a Ofensiva de Primavera, que teve início em 21 de março. O ataque principal recaiu na frente britânica, na suposição de que a derrota do exército britânico resultaria na rendição dos franceses enfraquecidos pelo motim. Como aconteceu com várias ofensivas de ambos os lados, o planejamento e a preparação levaram ao sucesso inicial da campanha, e de fato a uma penetração mais profunda do que a alcançada por qualquer um dos lados desde 1914. Muitos campos de aviação britânicos tiveram que ser abandonados devido ao avanço dos alemães em uma nova guerra de movimento. As perdas de aeronaves e de sua tripulação foram muito pesadas de ambos os lados, especialmente devido ao fogo antiaéreo leve. No entanto, na época da morte do famoso Barão Vermelho, em 21 de abril, a grande ofensiva havia praticamente estagnado. Os novos caças alemães ainda não haviam chegado e os britânicos ainda mantinham a superioridade aérea geral. O mês de abril de 1918 começou com a consolidação dos serviços aéreos britânicos e na criação da Royal Air Force, o primeiro braço aéreo independente não subordinado ao exército ou à marinha. Em setembro, as baixas britânicas atingiram o nível mais alto desde o Abril Sangrento, e os aliados estavam ganhando o combate pelo ar através da força e não pela técnica. No final da guerra, o impacto das missões aéreas na guerra terrestre foi principalmente um ponto tático. O bombardeio estratégico, em particular, ainda era muito rudimentar. Isso se deveu em parte ao seu financiamento em uso restritos, pois era, afinal, uma nova tecnologia. Por outro lado, a artilharia, que provavelmente teve o maior efeito de qualquer arma militar nessa guerra, foi em grande parte tão devastadora quanto foi devido à disponibilidade de uma fotografia aérea e observação aérea por balões e aeronaves. Em 1917, o mau tempo, sendo o suficiente para restringir o voo, era considerado tão bom quanto arrancar os olhos do artilheiro. Durante o curso da guerra, as perdas de aeronaves alemãs foram contabilizadas em 27 mil, por todas as causas, enquanto as perdas dos aliados totalizaram mais de 88 mil, sendo 52 mil da França e 35 mil da Grã-Bretanha. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos.